Pai do Senhor, meu amado irmão, eu queria trazer uma palavra de Deus para você, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler os versículos 28, 29 e 30. É um texto conhecido, mas Deus colocou no meu coração a palavra sobre ele. O texto diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes escolheu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que se predestinou, este também chamou, e aos que chamou, este também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Amém? Todas as coisas. E esse texto é muito usado, né, para animar as pessoas, animar os irmãos, nos animar, porque a gente fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E isso é motivante, isso é cativante. E realmente essas coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, mas o texto de Paulo no original não quer dizer exatamente isso como se interpreta. Ele fala que todas as coisas cooperam ao bem. Um texto mais correto, literal do que ele falou é: sabemos agora que aqueles que amam a Deus, todas as coisas trabalham juntas para o bem deles, de acordo com o propósito do chamado. E o versículo ainda termina no então, demonstrando que os outros dois versículos vão ser uma explicação ou uma continuação do que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que aqueles que amam a Deus, através deles nós sabemos que todas as coisas cooperam juntas ou cooperam em harmonia para o bem daqueles que estão de acordo com o propósito de Deus. E olha só, quando ele diz que todas as coisas cooperam, significa que não adianta que só algumas coisas cooperem. Porque se Deus tem um propósito final naquilo, ele vai trabalhar através de todas as coisas para atingir aquele propósito final. E para que esse propósito final seja atingido na minha e na tua vida, não adianta que você deixe parte das coisas na mão de Deus. Porque o propósito de Deus envolve todas as coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou querendo dizer que se algumas coisas estão na mão de Deus, ou de acordo com a vontade de Deus, mas outras não estão, o final não é exatamente aquilo que Deus planejou. E nós podemos mudar aquilo que Deus planejou? Sim, na nossa vida nós podemos. Na nossa vida nós podemos fazer aquilo que não era a vontade de Deus. Agora, o propósito final de Deus, esse prevalecerá de qualquer forma. As coisas cooperam conjuntamente ou juntamente. Não é algo que coopera sozinho. Você tem que entender que uma coisa que aconteceu pode parecer que não coopere para o bem do propósito de Deus. Poxa, isso aqui não foi do meu agrado, me entristeceu. Poxa, por que fulano morreu? Poxa, por que uma praga chegou ao mundo? Poxa, por que tal coisa aconteceu? E quando olha assim uma coisa em conjunto, aquilo parece não cooperar para o bem daqueles que estão de acordo com a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz que elas cooperam conjuntamente. E assim como quando você olha para uma peça de um carro e você nem reconhece que peça é essa, e te perguntassem assim: que peça é essa daqui que você está olhando? Você talvez olhasse para ela e falasse: não sei do que se trata, para que ela serve, não tenho a menor ideia. Mas em conjunto com outras peças, aquilo ali faz o funcionamento do carro. As coisas são assim. Nós não temos controle daquilo, ou de uma coisa, ou de um item, mas Deus tem. Ele conhece o funcionamento. Ele sabe para que serve cada coisa. E ele monta esse quebra-cabeça que no final culminará em sua vontade, no seu desejo. Agora, a palavra também diz que essas coisas cooperam conjuntamente para o bem. Para o bem. E quando nós falamos em bem na Bíblia, nós não falamos de coisa que é agradável a alguém, ou agradável a você. Né? Nós não podemos misturar o que é com o bem com o que é bom para você, ou bom para mim, ou agradável a alguém.
Às vezes a criança está ali doente, nós temos que dar um remédio para ela e o remédio é amargo. E quando a gente vai enfiar na boca da criança, ela fecha a boca, trava, fala que não quer, e o pai força a criança a tomar um remédio. Se você pergunta para a criança, esse remédio foi bom? Ela vai dizer, não, foi horrível. Mas ele coopera para o bem. Da mesma forma, as coisas acontecem em nossas vidas e elas cooperam para o bem, mas não para o que nós achamos que é bom. Não para o que nós achamos que é bem. Deus tem uma visão superior das coisas, Ele entende acima do que nós entendemos. Ele consegue ver o futuro, o horizonte, o além. E quando as coisas cooperam para o bem, não é para o bem daquilo que você planejou, mas para o bem daquilo que Deus planejou. E nós temos que entender que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E coisas que não têm explicação para o homem, Deus explica. Uma coisa que chama bastante atenção é que Jesus é chamado de Cordeiro antes da criação. Você consegue entender que o propósito de Deus ele está fundamentado, já está formado, as estratégias já estão traçadas desde antes da fundação? Ou seja, Deus não tinha separado a água da terra seca. Ele não tinha feito o primeiro animal vivente caminhar sobre a terra. Ele ainda não tinha estabelecido a posição exata do sol e da lua. O homem não tinha nem sonhado em pisar na terra. A mulher, então, nem se fala, que ainda saiu da costela dele. E de forma nenhuma, nem a serpente, que é a representação de Satanás, tinha passado pela sua cabeça fazer o homem pecar. Mas Deus já tinha preparado o cordeiro. Olha que coisa maravilhosa. O cordeiro já estava pronto antes da fundação. Este é o nível do plano de Deus. Não é que o problema não tinha acontecido, é que a raiz do problema não tinha acontecido. E os passos anteriores a essa raiz não tinham acontecido. Mas lá estava a solução, preparada, pronta. É assim que Deus trabalha. Nós nem começamos a pensar no problema, porque o problema nem apareceu. Na verdade, a causa do problema ainda não existe. E Deus já está com a solução do problema na mão. Que coisa maravilhosa. Jesus é a solução de um problema desde antes do problema existir. Existe um propósito nas coisas de Deus. E se nós não conseguimos compreender que Deus traz a solução antes da raiz do problema existir, como queremos compreender o que cada uma das peças faz na máquina? É impossível de entender. É impossível compreender o universo, o futuro, o passado, como Deus compreende. É certo que existe um destino definido para essas coisas. E Paulo fala desse destino. E começa a falar no próximo versículo. Ele fala, porque os que antes conheceu, também os predestinou. E para falar predestinar, ele usa uma palavra grega, proorizo, que significa pré, o pró, e orizo, que vai definir o nosso horizonte. Então ele faz uma palavra que significa pré-horizonte, ou seja, antes do horizonte. E para que é usada essa palavra lá no grego, na época de Cristo? É uma palavra que está usada para que você defina algo antes de ver alguma coisa. Ou seja, você está definindo antes de se chegar a este horizonte. Olha, eu ainda não consigo ver uma bifurcação que tem à minha frente, mas eu já pré-defini, antes disso estar no meu horizonte, que eu vou tomar o caminho da direita, ou que eu vou tomar o caminho da esquerda. E o conhecimento de Deus faz ele ter essa visão pré-horizonte, essa definição pré-horizonte. E Deus consegue definir, olha, este daqui eu vou chamar, na verdade chamar ele chamou a todos, mas ele fala, esse daqui eu vou escolher. Mas não é porque ele fez isso aleatoriamente, mas porque ele tem uma visão além do horizonte que nós temos. Então ele define para Jesus uma motivação, um propósito, um chamado, que ele seria o cordeiro que salvaria o homem do pecado.
E olha como ele faz isso muito antes até mesmo do homem existir. E talvez alguém fale, poxa, Deus predestinou a Jesus para isso. Não, ele só estava antevendo o que iria acontecer. Estava definindo antes do horizonte. Antes, estava dando um destino definido às coisas. Deus traz destino a todos nós. Ele conhece o nosso caminho e Ele sabe quais seriam os melhores caminhos para que a gente deveria seguir. E alguém que conhece e controla todo o tempo e todo o espaço, às vezes é colocado de lado por nós, porque nós achamos que o nosso sentimento ou que o nosso bem-estar é mais importante ou está à frente do que Deus pensa ou que Deus quer. E é sobre isso que Paulo está falando. Nós sabemos agora, através daqueles que amam a Deus, que todas as coisas trabalham juntas para o bem deles, de acordo com o propósito dos seus chamados. O bem que Paulo está falando é para o propósito dos chamados. Você foi chamado? Com certeza você foi chamado. Mas a palavra de Deus também diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Chamados todos foram, porque a própria palavra de Deus fala: ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas a escolha de Deus depende do que está além do horizonte, daquilo que nós não podemos ver agora, das decisões que você vai tomar amanhã, depois de amanhã, porque a Bíblia também fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Olha como Jesus age no seu tempo aqui na terra. Ele está no deserto, Satanás chega para tentá-lo, e Satanás fala assim, por que você não transforma essas pedras em pães e mata a sua fome? E é interessante a gente falar às vezes sobre, poxa, é fácil para Jesus. Jesus era Deus, aí ficou fácil para ele passar pelo que passou. Mas quando nós colocamos nessa situação em que nós podemos fazer algo para o nosso bem, nós não nos lembramos se isso é ou não a vontade de Deus. E sim, Jesus tinha a capacidade de transformar as pedras em pães. Na verdade, ele nem precisava de pedras para fazer pão. Se Jesus quisesse, o maná caía do céu, meu irmão. Mas o que é que Jesus faz? Ele usa o seu poder para transformar as pedras em pães? Não. Ele vai falar, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, acima da minha vontade está a palavra que sai da boca de Deus. E ele não atropela a vontade de Deus com a sua vontade, mesmo ele tendo a capacidade de fazer algo que seria bom para ele mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós podemos fazer algo que coopera para o nosso bem, e do outro lado, nós podemos fazer algo que coopere para o bem. E são duas coisas diferentes. Porque nem sempre o meu bem vai ser, na minha visão, a vontade de Deus. Eu falo, poxa, me alimentar agora, Jesus poderia falar, me alimentar agora faria bem para mim. E aí ele transforma as pedras em pães. Mas este não era o desejo de Deus. Esta não era a vontade de Deus. Não é isso que Deus tinha planejado, não é isso que Deus tinha sonhado. Então Jesus abre mão daquilo que seria prazeroso para ele, para que seja feita a vontade do Pai. E ele foi fiel nessa pequena coisa, que era transformar pedras em pães, que para Jesus não era nada. E foi fiel também no Calvário, quando ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele nos deixa como exemplo. Ele fala, às vezes nós podemos fazer algo que parece agradável a nós, mas se essa não é a vontade de Deus, nós não devemos fazer. Agora, esse texto revela algo tremendo. Ele diz que as coisas cooperam para este bem. Segundo os chamados, com propósito, para o seu propósito. E quando a palavra fala isso, você acha que ela está falando do propósito de quem? Você foi chamado para o propósito de quem?
Você foi chamado para o seu propósito? Não. Deus nos chama para atingir o propósito dele. E nós podemos ficar tranquilos, porque o propósito de Deus nas nossas vidas é o que há de melhor para nós. Ele mesmo diz, você sabe qual é o caminho, quais são os meus pensamentos para você? São pensamentos bons. São caminhos bons, que lhe levará a lugares bons. Então nós podemos ficar tranquilos com aquele propósito de Deus na nossa vida. Com certeza o propósito de Deus na nossa vida é mais alto e melhor do que os nossos propósitos nas nossas vidas. Ele está à frente de nós. Mas o propósito para qual nós fomos chamados é de Deus e não nosso. Quem sabe o final dessa trilha é Deus e não a gente. E qual é este propósito? E aí é interessante o versículo 28 terminar com um então. Lá no original grego. Porque ele vai continuar no 29. E ele vai falar, porque os que antes conheceu, também os predestinou, para serem conformes. Olha só, o destino que Deus preparou para você, que está além do horizonte que nós podemos ver agora, né? Que é o significado dessa palavra, é para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aquilo que Deus preparou para a gente, além do horizonte que nós consigamos ver, é que nós sejamos seus filhos, semelhantes a Cristo, ou segundo a Cristo, conforme Cristo nos ensinou. E o que Cristo nos ensinou? Nos ensinou que tudo vai acontecer bem ao nosso favor? Não, é que nós teremos que abrir mão das coisas que nos parecem boas, para atingir aquilo que é o bem de Deus na nossa vida. Muito pelo contrário, então. Mas a palavra diz que as coisas cooperam para isso. E é aí que entra uma coisa que me assusta. Se as coisas cooperam para isso, o que pode atrapalhar isso de acontecer? Você já parou para pensar nisso? As coisas cooperam para o bem daqueles que estão de acordo com o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus nem sempre prevalece na vida dos homens. E não é culpa das coisas, das situações, das circunstâncias. Porque todas elas cooperam para que a vontade de Deus aconteça. A única coisa que não coopera para que o propósito de Deus na vida de alguém aconteça, é essa pessoa mesmo. Essa pessoa mesmo. Tudo coopera para o bem daqueles que estão de acordo com o propósito de Deus. Mas existe uma escolha a ser feita. A palavra de Deus diz que é necessário ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida. É necessário uma escolha. E as coisas estão cooperando. Se você está assistindo essa palavra agora, ouvindo esse texto, você pode entender que todas as coisas que aconteceram cooperaram para que chegasse a este momento. E que para você entendesse que Deus tem um plano maior na sua vida. E que não é um plano oculto ou escondido, não. Ele fala claramente, o plano que eu tenho para a tua vida é que você se pareça mais com Cristo. É que você se torne mais parte dessa família. É que você seja meu filho, assim como ele foi meu primogênito. Este é o plano de Deus. Está claro na mensagem. Não é que nós faremos coisas grandiosas aqui na terra, mas é que nós teremos a aparência do nosso pai, a aparência do nosso irmão. E as coisas cooperam para isso. Cooperam para que isso aconteça. E quem não coopera para que isso aconteça, somos nós mesmos, muitas vezes. Nós não cooperamos para que isso aconteça. Por quê? Porque não imitamos a Cristo, quando colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Porque às vezes nós tomamos uma decisão, escolhemos algo em nossa vida, e não consultamos a Deus. E como vamos saber se aquela é a vontade de Deus para a nossa vida? Nós temos a abertura para dobrar o nosso joelho, acessar a Deus em oração, perguntá-lo qual é o seu desejo, qual é a sua vontade. Ele pode se revelar a nós, Ele pode se revelar a você,
para tomar as decisões difíceis da sua vida, quando você se acha sozinho, quando você não sabe o que fazer, quando você se encontra em uma encruzilhada, Deus pode responder. Ele já prevê e Ele já sabe o que está além do horizonte. E nós muitas vezes tomamos essa decisão com aquele pouco conhecimento que nós temos. Acreditamos que estamos fazendo o melhor para nós, mas a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas seu fim é de morte. Como saberemos qual caminho escolher? Podemos consultar a Deus. Para que não fiquemos contra o seu propósito, contra a sua vontade na nossa vida. A vontade de Deus é que sejamos iguais a Cristo, semelhantes a Cristo, seus filhos. Eu não estou falando de tomar o lugar de Cristo, como Satanás teve vontade, mas eu estou falando de se parecer com Ele, de querer ser irmão, próximo, de ter Ele como o alvo, como o que devemos alcançar. Agora, nem sempre as coisas parecem cooperar, porque nós não entendemos a vontade de Deus. Olha o que acontece com José. José é lançado na cova pelos seus irmãos, por inveja. E seus irmãos começam a discutir o que vão fazer com ele. E eles falam, vamos matá-lo. E aí um fala, não vamos matá-lo não, porque é nosso irmão. E aí Judá fala o seguinte, que proveito teríamos se matássemos ele? Vamos vendê-lo. Pelo menos a gente ganha um dinheiro com isso. Está passando um povo peregrino ali, eles vendem o irmão. E esse povo leva o irmão cativo para o Egito, onde vai vender para Potifar. E eles lucram com isso. É a ideia que Judá teve. Então, José é levado até o Egito, e lá ele começa a fazer tudo certo, prospera na casa de Potifar. E aí é acusado injustamente e vai parar na prisão. Poxa, se fosse para as coisas cooperarem ao bem de José, nada disso teria acontecido. Na verdade, se perguntasse a José, José, as coisas estão bem para você? Ele falaria, está tudo muito bem, está tudo muito ótimo. Eu estou aqui na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai, está tudo bem. Eu tenho irmãos, eu tenho amigos. Poderia parecer para ele que estava tudo bem. Mas o plano de Deus vai mexer as coisas e vai colocar ele em situações que parecem terríveis. Mas tudo Deus tinha um propósito. Então ele preso, é chamado à presença do faraó para revelar um sonho para o faraó. Ele revela corretamente o sonho e é colocado como governador do Egito. E qual era o propósito de Deus? Você pode falar, o propósito de Deus era colocar José como governador do Egito? Bom, se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que o propósito de Deus era salvar os irmãos de José. É isso mesmo. Salvar a descendência de Jacó. Porque ele tinha um compromisso com Abraão. E para salvar a descendência de Jacó, José passa por todas essas coisas. Porque da descendência de Jacó nasceria Jesus. E quem é que Deus escolhe para ser o antecessor de Jesus? Para que dele venha Davi e depois Jesus. Ele escolhe José? Não. Ele escolhe Judá. Judá. Aquele que teve a ideia de, em vez de matar o irmão, vender ele. Mas você consegue ver que há um propósito por trás disso? Então José agora, como governador do Egito, ele pode salvar a sua família da grande fome que viria. E mais tarde, o povo de Israel se levanta devido a essas coisas. Mas quem consegue ver até o horizonte não pode descobrir quais são os desejos de Deus, qual a sua motivação, ou onde ele vai chegar. Existe uma trama que Deus trava, e está muito além do nosso entendimento, muito além da nossa compreensão. E tudo isso para salvar, não o José apenas, mas todos os seus irmãos.
Todas essas coisas acontecem. Olha, meu irmão, até na nossa vida, o texto de Paulo aqui vai revelar que existe um segmento para as coisas de Deus. Ele fala o seguinte, no versículo 29, porque antes conheceu, também os predestinou. Então ele está falando assim, primeiro, Deus nos conhece. E Deus nos conhece realmente antes de nascermos, antes de sermos concebidos, antes de nossa boca abrir e falar qualquer coisa, Deus já sabe todas as palavras que nós falaremos durante nossa vida. O seu conhecimento é muito grande, porque Ele consegue ver além do horizonte. E por isso Ele fala que Ele nos predestinou, ou seja, Ele deu destino para a gente que está além do horizonte, ou além do que consegue ser visto por homens, porque o horizonte limita a minha visão, a tua visão, mas o horizonte não limita a visão de Deus. E quando eu falo isso, eu estou falando não só do horizonte físico, mas também do temporal e do horizonte espiritual também. Essas coisas não limitam a visão de Deus. O agora, o passado e o futuro podem ser vistos ao mesmo tempo por Deus. Então Ele predestina, Ele dá um destino além do horizonte, porque Ele já conhece. E aí, continuando no outro versículo, ele fala, e aos que predestinou, esses também chamou. Ou seja, Deus, tendo dado destino, porque Ele consegue ver além, Ele chama a todos. Ele chama a todos. E o chamado na palavra de Deus acontece várias vezes. Através de parábolas Ele fala sobre chamado. Através das mensagens de Cristo, Ele fala sobre chamado. Eu acho interessante uma parábola que vai falar sobre uma festa. E Ele chama várias pessoas, essas pessoas não podem ir. Então Ele manda com que seus servos saiam e chamem a todos. A todos. Ele estende o chamado. E a própria palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque o chamado de Deus chegou até o teu coração, chegou até os teus ouvidos, e chegou até aqui. Mas não adianta apenas ser chamado, é necessário aceitar o chamado para ser escolhido. Todas as coisas cooperam ao bem daqueles que estão de acordo com o propósito de Deus. Mas não adianta só que o chamado chegue, é necessário que ele escolha servir ao Senhor, para que ele seja chamado de escolhido. Então ele fala, e aos que chamou, a esses também justificou. E aqui já vai além do chamado. Ele te chamou, você aceitou o chamado, então agora você é um escolhido. Mas para que seja um escolhido é necessário uma transformação. E antes que uma transformação física aconteça, é necessário uma transformação do interior. Então Deus, através de Jesus, nos justifica. Ele fala, olha, agora essa pessoa se tornará justa. Não quer dizer que do dia para a noite a pessoa não erre mais, mas quer dizer que há uma transformação na vida dela. Uma vez lavado pelo sangue de Jesus, nós estamos justificados do pecado. Mas para ser justo, ainda há uma transformação a ser feita no coração. E justificar é um novo processo. Então, primeiro ele conhece, depois ele define, e aí então ele chama, e aqueles que aceitam o chamado, ele justifica. Mas, tem mais, e aos que justificou, também a estes glorificou. Glorificou a todos que justificou? Não. Olha o que a palavra fala em Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Porque aquele que está em pé, deve ter cuidado para que não caia. E não sei em que estágio nós estamos, com certeza glorificado você não está, meu irmão, senão não estava mais aqui na terra. Mas é importante entender que todas as coisas cooperam para que este caminho aconteça em tua vida. Mas é necessário que você escolha seguir o caminho que Deus propôs a você. Este é o caminho,
Ele já te conhece, Ele já definiu, Ele já te chamou. E agora é hora de você escolher seguir o chamado dEle para ser justificado. E é hora de você depois manter a justiça dEle em teu coração, para que depois possa ser glorificado. Que coisa maravilhosa. O símbolo da glorificação que Paulo traz é a coroa. E a coroa da morte? Não, a coroa da vida. É interessante, porque nós vamos receber essa coroa após a nossa morte aqui. Você já parou para pensar nisso? Quando nós morrermos aqui, nós receberemos a coroa da vida. Que coisa interessante. Sabe o que é que isso quer dizer? É que esta vida aqui é apenas um pequeno pedaço, um início da verdadeira vida. A palavra de Deus diz que Jesus é a vida. Ele é a vida. E quando nós nos tornamos semelhantes a eles, este é o propósito de Deus, nós receberemos a coroa da vida. E tudo que passamos aqui vai ser um pequeno flashback comparado a tudo que viveremos perto de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. E alguns aqui vão dizer, cadê fulano? Outro vai dizer, ele morreu. Porque para os homens naturais nós morreremos. Mas a verdade é que fomos coroados com a coroa da vida, para viver eternamente junto a Deus. E tudo isso por quê? Porque cumprimos o propósito dele. E o propósito dele é o bem maior para nós. O propósito de Deus para você é muito simples. O propósito de Deus para você é que você siga os caminhos de Cristo e alcance a vida eterna, a coroa da vida. E talvez para isso, nós tenhamos que abrir mão de alguns desejos carnais, de algumas tentações. Nós tenhamos que abrir mão de algumas coisas, de alguns caprichos, que para nós parece ser o melhor. Mas o seu fim é a morte. E a morte espiritual. E é essa que eu quero bem longe de você, meu irmão. Eu espero que essa palavra encontre um lugar no teu coração. Porque eu sei que você tem muitos desejos. Todos nós temos, é natural do ser humano. E eu sei que às vezes as coisas acontecem e parecem impedir os nossos desejos de acontecer. E isso nos frustra. Poxa, eu queria já estar em tal ponto. Poxa, eu queria que meu negócio desse mais certo do que está dando. Poxa, eu acreditei que meu crescimento esse ano ia ser tanto e acabou que esse ano eu fiquei na mesma. Isso frustra aquilo que é o nosso propósito. Mas eu quero te lembrar que nada pode frustrar o propósito de Deus, porque todas as coisas cooperam para que esse propósito aconteça. Mesmo quando Satanás fez o homem pecar, mesmo quando ele se rebelou, mesmo quando algo terrível acontece, nada pode impedir o propósito de Deus, porque Ele já tem o pré-conhecimento de todas essas coisas. E se o teu propósito se alinhar com o propósito de Deus, sabe o que significa? Que nada pode impedir o teu propósito também. O teu propósito está alinhado com o propósito de Deus. É este o teu desejo, de ser mais próximo de Cristo, de parecer com Ele, de ser realmente um cristão, não só de nome, mas de atitude, de transformação, de se parecer com Cristo, por dentro e por fora, tanto espiritualmente como nas suas atitudes. Se este é o teu propósito, de alcançar a graça de Deus, de alcançar a coroa da vida, eu tenho uma ótima notícia para você: todas as coisas cooperam para o teu bem. Irmão, que Deus te abençoe e que esta palavra faça diferença na tua vida. Tenha certeza que Deus tem um plano abençoado para você. Em nome de Jesus. Fica com Deus.